Milionário fica paralisado ao perceber que sua funcionária tem o mesmo nome da sua filha falecida. Em São Bernardo do Campo, no alto de uma colina que oferecia vista para a cidade, ficava uma mansão imponente. Aquela era a casa de Alexandre Monteiro, um empresário milionário que, apesar de ter conquistado tudo que muitos sonhavam, vivia atormentado por fantasmas do passado. Alexandre, aos 52 anos, era uma figura austera, alto, cabelos grisalhos bem penteados e um olhar que oscilava entre frieza e melancolia. Ele havia feito fortuna com investimentos imobiliários e, nos últimos anos, se retirara das grandes negociações para viver em sua mansão quase como um recluso. A razão para isso era clara apenas para ele: a morte de sua única filha, Mariana, um trauma que ele nunca conseguiu superar. Mariana havia partido há 10 anos, vítima de um acidente trágico. Ela era seu maior tesouro, a luz de sua vida. Desde então, Alexandre afastou-se das pessoas, transformando-se num homem amargo. Sua única companhia eram os funcionários da casa, pessoas que ele contratava sem nunca se preocupar em conhecê-las de verdade. Para ele, elas não passavam de rostos sem nome, peças funcionais para manter sua rotina em ordem. Foi em um dia como qualquer outro, envolto no silêncio opressivo da mansão, que Alexandre recebeu uma nova faxineira, contratada por sua governanta de confiança. Ele mal notou a chegada da jovem, sequer olhou em sua direção. Mas tudo mudou quando a governanta apresentou a nova funcionária. Senhor Monteiro, esta é Mariana. Mariana Silva. O nome bateu como um trovão em sua mente. Seus olhos, que quase nunca revelavam emoção, fixaram-se na jovem à sua frente. Ela era magra, tinha os cabelos castanhos presos num coque simples e olhos grandes e curiosos. Apesar da simplicidade, havia algo no olhar dela que o desarmou por completo. Mariana? Ele repetiu, a voz rouca e hesitante. Sim, senhor. É um prazer trabalhar aqui, respondeu ela, com um leve sorriso tímido. Alexandre ficou imóvel, encarando a jovem como se estivesse diante de um fantasma. A coincidência do nome trouxe de volta lembranças dolorosas, imagens da filha perdida, momentos felizes e a dor devastadora do adeus. A nova faxineira não entendeu o motivo do desconforto, mas percebeu que algo havia mudado na atmosfera do ambiente. Ela se retirou rapidamente, sem imaginar que seu simples nome havia desencadeado uma tempestade na mente do milionário. Nos dias seguintes, Alexandre passou a observá-la de longe. A cada gesto dela, ele via algo que o lembrava de sua filha. Não era apenas o nome. Mariana Silva tinha um jeito doce, quase ingênuo, que ecoava a essência da Mariana que ele havia perdido. Isso perturbava profundamente, mas ao mesmo tempo o atraía de uma forma que ele não conseguia explicar. O que Alexandre não sabia era que aquela coincidência estava longe de ser aleatória, e que o destino tinha preparado para ele uma verdade que abalaria tudo o que ele acreditava sobre sua vida e sua própria filha. Na mansão Monteiro, a presença da nova funcionária trouxe mudanças sutis, mas intensas. Para os outros empregados, Mariana Silva era apenas mais uma jovem esforçada, ansiosa por fazer um bom trabalho. Porém, para Alexandre Monteiro, cada vez que ouvia aquele nome, era como se algo dentro dele se despedaçasse novamente. Mariana, de 25 anos, era o oposto do luxo que a cercava naquela casa. Criada em um bairro humilde de São Bernardo do Campo, ela havia deixado a escola cedo para ajudar a mãe viúva. Discreta, mas trabalhadora, ela estava acostumada a servir pessoas como Alexandre, pessoas que não enxergavam além do avental que ela usava. Contudo, o comportamento do patrão parecia diferente. Não era hostil, mas havia algo no olhar dele que a inquietava. Na manhã seguinte à sua apresentação, Mariana começou o dia cedo. Carregando baldes e panos, ela estava determinada a fazer um bom trabalho. Enquanto limpava o corredor principal, Alexandre apareceu do nada, assustando-a com sua presença silenciosa. Bom dia, senhor Monteiro, disse ela, rapidamente. Ele parou por um momento, examinando-a. Não respondeu de imediato. O silêncio se arrastou por segundos que pareceram horas. Bom dia, Mariana, respondeu ele, por fim, com um tom que era mais para si mesmo do que para ela. Havia algo desconcertante naquela troca. Mariana sentiu os olhos dele pesando sobre ela, como se estivesse sendo analisada de uma forma que não compreendia. Quando ele finalmente se afastou, ela respirou aliviada, sem saber que Alexandre havia se retirado ainda mais confuso e perturbado do que antes. No escritório, Alexandre sentou-se diante de uma antiga caixa de madeira, algo que ele não abria há anos. Dentro, estavam as relíquias de sua filha, fotos, brinquedos, um vestido azul que ela usará em seu último aniversário. Ele pegou uma foto dela aos 10 anos,
sorrindo com a inocência de quem ainda não conhecia a dor do mundo. A semelhança não era física, mas havia algo na nova funcionária que evocava a mesma energia de Mariana. A maneira como ela sorria, a forma como se movia pela casa, tudo isso fazia-se sentir ao mesmo tempo próximo e distante de sua filha. Isso é loucura, pensou ele. Era só um nome. Coincidências acontecem. Mas a inquietação persistia. Elisa, a governanta, era a única pessoa na mansão que sabia o quanto aquele nome tinha abalado Alexandre. Após anos ao seu serviço, ela havia testemunhado o declínio do homem após a morte da filha. Porém, sua lealdade a ele era inabalável. Certa tarde, Alexandre chamou Elisa ao escritório. Elisa, por que contratou essa garota? Perguntou ele, tentando parecer casual, mas falhando. Ela tinha boas referências, senhor. E, convenhamos, não é fácil encontrar pessoas dispostas a trabalhar aqui, respondeu Elisa, com um tom gentil. Alexandre sabia que Elisa estava certa. Ele era exigente, e a mansão carregava um ar sombrio que afastava muitos. Mesmo assim, ele precisava entender. Você sabia que ela se chama Mariana? Sim, senhor. Mas não achei que isso fosse um problema. Elisa hesitou antes de continuar. Quer que eu a dispense? A pergunta pairou no ar. Uma parte de Alexandre queria dizer sim, afastar aquela jovem e o desconforto que ela trazia. Mas outra parte, mais teimosa, recusava-se a deixá-la ir. Ele balançou a cabeça. Enquanto isso, Mariana começava a notar o comportamento peculiar de seu patrão. Ele parecia sempre estar por perto, embora nunca interagisse diretamente com ela. Na cozinha, ela ouviu os outros empregados comentando. O patrão nunca foi de ficar por aí. Agora, toda hora o vejo andando pela casa. Deve estar entediado, disse outro. Mariana não comentou, mas aquilo a deixou intrigada. Ela tinha certeza de que havia algo mais por trás daquele comportamento. Na sexta-feira, enquanto limpava o escritório, Mariana encontrou uma foto caída no chão. Era uma imagem antiga de uma menina sorridente, segurando um balão vermelho. Na parte de trás da foto, estava escrito: "Para sempre, minha Mariana." Mariana congelou. Ela não sabia se deveria devolvê-la ou deixá-la onde estava. No entanto, antes que pudesse decidir, Alexandre entrou no escritório e a viu segurando a foto. "Onde encontrou isso?" perguntou ele, com uma mistura de raiva e desespero na voz. "No chão, senhor. Eu, sinto muito, não quis." Ele pegou a foto de suas mãos rapidamente, segurando-a como se fosse um tesouro. "Saia." Mariana obedeceu, mas aquele momento ficou gravado em sua mente. Quem era a menina na foto? E por que Alexandre reagira daquela forma? Nos dias seguintes, Alexandre passou a evitar Mariana, mas isso só aumentou a curiosidade dela. Ela começou a fazer perguntas discretas aos outros empregados, tentando entender o que estava acontecendo naquela casa. Elisa percebeu a movimentação e, em uma conversa particular, alertou Mariana. "Não é bom fazer perguntas aqui. Faça seu trabalho e evite problemas." Mas era tarde demais. Mariana já estava envolvida na teia de mistérios que cercava a mansão. Naquela noite, Alexandre teve um sonho. Ele estava em um parque com sua filha, Mariana. Ela sorria para ele, mas, de repente, sua expressão mudou para algo assustador. "Por que você me deixou, pai?" disse ela. Ele acordou suando frio. Era apenas um sonho, mas o peso da culpa o acompanhou pelo resto do dia. Enquanto isso, Mariana continuava a buscar respostas. Em um momento de coragem, ela decidiu explorar o quarto trancado no fim do corredor, que os outros empregados diziam ser proibido. O que ela encontraria ali poderia mudar o rumo de tudo. A casa Monteiro era imensa, com corredores intermináveis e quartos que pareciam guardiões silenciosos de segredos. Entre todos os cômodos, havia um que despertava mais curiosidade, uma porta trancada no final do corredor leste. Os outros funcionários chamavam de "o quarto esquecido", e diziam que ninguém entrava lá havia anos. Mariana ouvia os rumores com interesse crescente. Algo naquela casa parecia fora do normal, e aquele quarto, sempre fechado, era uma peça importante do quebra-cabeça. O comportamento de Alexandre em relação a ela, o nome da menina na foto, e agora aquele quarto proibido, tudo parecia conectado de alguma forma. Naquela manhã, enquanto limpava o corredor leste, Mariana ficou sozinha. A governanta havia descido para resolver um problema na cozinha, e os outros empregados estavam ocupados em outras áreas da casa. Mariana olhou para a porta trancada, sentindo o coração acelerar. Ela tentou afastar a ideia,
mas a curiosidade foi mais forte. Segurando o pano de limpeza, ela se aproximou. Passou os dedos pela madeira da porta, que parecia tão antiga quanto o resto da mansão. Pressionou levemente a maçaneta, apenas para confirmar o que já sabia: estava trancada. Por que ele trancaria um quarto? Pensou. Enquanto ponderava, ouviu passos no andar de baixo. Por instinto, Mariana se afastou rapidamente da porta, fingindo que estava limpando um vaso próximo. Mas a ideia de descobrir o que havia naquele quarto não saiu de sua cabeça pelo resto do dia. Alexandre, por sua vez, tentava manter distância de Mariana, mas falhava miseravelmente. Ele passava pelos corredores apenas para vê-la de relance, ou ia à cozinha com desculpas banais quando sabia que ela estaria lá. Cada vez que a via, sentia um nó no peito, uma mistura de dor e uma estranha esperança. Uma tarde, enquanto Mariana limpava a biblioteca, Alexandre entrou. Ele parecia distraído, quase perdido em pensamentos. Quando percebeu a presença dela, hesitou. Mariana, começou ele, a voz rouca. Ela se virou, surpresa. Não era comum ele falar com os empregados diretamente. Sim, senhor Monteiro. Por um momento, ele não respondeu. Seus olhos vagaram até o pano que ela segurava, e então voltaram para o rosto dela. Ele parecia estar lutando contra algo dentro de si. Nada. Continue seu trabalho, disse ele, saindo rapidamente da sala. Mariana ficou parada por um instante, tentando decifrar aquele comportamento estranho. Algo definitivamente não fazia sentido. Naquela noite, enquanto ajudava na lavanderia, Mariana conversou com Júlio, o jardineiro da casa. Ele era um homem simples, mas observador, e parecia saber mais do que os outros funcionários. Você já ouviu falar do quarto trancado no corredor leste? Perguntou ela, tentando soar casual. Júlio parou o que estava fazendo e olhou para ela com seriedade. É melhor você ficar longe daquele quarto, Mariana. Por quê? O que tem lá? Ele suspirou, hesitando antes de responder. Ouvi dizer que era o quarto da filha do patrão. Depois que ela morreu, ele mandou trancar tudo e nunca mais entrou lá. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O quarto pertencia à menina da foto, a Mariana que Alexandre havia perdido. Ele nunca fala dela, nunca. Nem a governanta se atreve a tocar no assunto. A revelação deixou Mariana ainda mais intrigada. O que havia naquele quarto que Alexandre tanto queria esconder? Na madrugada seguinte, enquanto todos dormiam, Mariana decidiu que não podia mais ignorar sua curiosidade. Vestiu um casaco para espantar o frio da casa e subiu silenciosamente as escadas. Cada degrau parecia render mais alto do que o anterior, mas ela continuou. Quando chegou ao corredor leste, a mansão parecia ainda mais silenciosa, quase opressiva. Mariana aproximou-se da porta trancada, segurando a respiração. Ela havia encontrado uma chave no depósito de limpeza mais cedo e esperava que fosse a certa. Com mãos trêmulas, inseriu a chave na fechadura e girou. Para sua surpresa, a fechadura cedeu com um clique suave. Mariana abriu a porta devagar, sentindo um cheiro de mofo e madeira velha. O quarto estava escuro, mas um raio de luar atravessava as cortinas empoeiradas, iluminando parcialmente o interior. O que ela viu a deixou sem palavras. O quarto parecia ter sido deixado exatamente como estava no dia em que a menina morreu. A cama ainda estava arrumada, com uma colcha cor-de-rosa desbotada. Brinquedos estavam espalhados pelo chão, e uma boneca sentava-se em uma cadeira próxima à janela. Na parede, havia várias fotos emolduradas. Mariana aproximou-se para olhar mais de perto. Eram imagens de Alexandre com sua filha, sorrindo em parques, festas de aniversário e viagens. Em um canto do quarto, havia uma pequena escrivaninha. Sobre ela, uma carta inacabada, com a caligrafia infantil. Papai, eu te amo muito. Você é meu herói. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquela menina, tão cheia de vida, havia sido o mundo de Alexandre. Agora, tudo fazia sentido. O comportamento estranho, o quarto trancado, a reação dele ao seu nome. De repente, Mariana ouviu passos no corredor. Ela congelou, o coração batendo descontroladamente. Era Alexandre. Ele entrou no quarto, e ao vê-la ali, seu rosto mudou completamente. Por um momento, parecia tomado pela raiva, mas logo essa expressão foi substituída por uma profunda tristeza. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu só queria entender, respondeu Mariana, com honestidade. Alexandre olhou ao redor do quarto, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez em anos.
Seus olhos pararam na carta sobre a escrivaninha, e ele pegou o papel com mãos trêmulas. Ela escreveu isso no dia em que morreu, disse ele, quase para si mesmo. Mariana não sabia o que dizer. Ficaram em silêncio por um longo tempo, até que Alexandre finalmente olhou para ela. Você não deveria estar aqui, mas talvez isso seja um sinal de que está na hora de encarar o passado. Ele deu as costas e saiu do quarto, deixando Mariana sozinha, mas com a sensação de que havia aberto uma porta muito maior do que aquela de madeira, uma porta para as verdades que Alexandre vinha evitando há anos. A partir daquela noite, algo mudou na dinâmica silenciosa da mansão Monteiro. Mariana sentia que havia ultrapassado uma barreira invisível, e, embora Alexandre tivesse permitido que ela permanecesse no emprego, o ar entre eles estava mais pesado do que nunca. Alexandre passava longos períodos em seu escritório, mergulhado em documentos antigos e objetos que só ele sabia o significado. Ele não falava mais diretamente com Mariana, mas parecia observá-la de longe, sempre com aquele olhar misto de dor e confusão. Mariana, por outro lado, sentia-se cada vez mais atraída pelos mistérios daquela casa. O quarto trancado havia-lhe mostrado um fragmento do passado de Alexandre, mas também lhe dera mais perguntas do que respostas. Por que ele havia mantido aquele espaço intacto por tanto tempo? E, mais importante, o que realmente havia acontecido com a filha dele? Na semana seguinte, enquanto limpava a sala de estar, Mariana sentiu novamente o olhar de Alexandre sobre ela. Ele estava parado à porta, observando-a em silêncio. Senhor Monteiro, eu queria me desculpar por ter entrado no quarto da sua filha, disse ela, finalmente, quebrando o silêncio. Alexandre estreitou os olhos. Não adianta pedir desculpas agora, Mariana. Você viu coisas que deveriam ter ficado no passado. Mas o passado ainda está aqui, senhor. Ele está em cada canto dessa casa. Aquela resposta pareceu abalá-lo. Ele deu um passo à frente, apontando para ela com o dedo trêmulo. Você não sabe o que está dizendo. Não entende o que essa dor significa. Então me explique. Retrucou Mariana, com coragem inesperada. Talvez seja a hora de enfrentar isso. Alexandre recuou, surpreso com a ousadia dela. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar os pensamentos que surgiam, e saiu apressado da sala. Mariana decidiu procurar Elisa, a governanta, na esperança de obter respostas. Encontrou-a na cozinha, supervisionando os preparativos do jantar. Elisa, eu preciso saber o que aconteceu com a filha do Sr. Monteiro. Elisa parou de mexer a panela e olhou para Mariana com uma expressão séria. Você realmente quer saber? Perguntou ela. Sim. Eu acho que ele precisa de ajuda para superar isso, mas não sei como. Elisa suspirou e puxou uma cadeira, indicando que Mariana deveria sentar-se. A filha dele, Mariana, morreu em um acidente de carro há 10 anos. Ela estava com a mãe quando o carro derrapou em uma curva. A mãe morreu na hora, e a menina sobreviveu por algumas horas no hospital, mas não resistiu. Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir a história. Ele estava lá quando ela partiu? Não. Ele estava em uma reunião importante, como sempre. Quando chegou ao hospital, já era tarde demais. Ele nunca se perdoou por isso. Naquela mesma noite, Mariana ouviu barulhos vindos do andar de baixo. Descendo para investigar, encontrou Alexandre na biblioteca, cercado por papéis e fotos. Ele havia acendido a lareira, e as chamas já consumiam parte do que ele segurava. O que está fazendo? Perguntou Mariana, alarmada. Limpando o passado, respondeu ele, jogando mais um punhado de papéis no fogo. Mariana correu até ele, tentando impedir. Não é assim que você vai superar isso. Alexandre a empurrou levemente, mas com firmeza. Você não entende nada. Isso tudo só me traz dor. Talvez seja a dor que você precise enfrentar para seguir em frente. Insistiu ela. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, com apenas o crepitar das chamas preenchendo o ambiente. Finalmente, Alexandre soltou os papéis que segurava e se afastou, como se estivesse esgotado. Após o incidente na biblioteca, Mariana encontrou algo que ele havia deixado cair, um diário de capa marrom, desgastado pelo tempo. Era o diário de sua filha, Mariana. Ela hesitou, mas abriu a primeira página. Querido diário, hoje papai prometeu que vamos ao parque no fim de semana. Estou tão animada. Mamãe disse que ele está ocupado, mas sei que ele vai vir. Papai sempre cumpre suas promessas. As páginas seguintes eram cheias de relatos inocentes sobre brincadeiras, sonhos e o amor que ela sentia pelos pais. Mas, conforme Mariana avançava, percebeu que as entradas se tornavam mais esparsas e melancólicas. Hoje foi meu aniversário,
mas papai não conseguiu chegar a tempo. Ele disse que o trabalho dele era importante, mas eu só queria que ele estivesse aqui. Mariana fechou o diário com lágrimas nos olhos. A culpa de Alexandre era mais profunda do que ela havia imaginado. Enquanto lia o diário, algo chamou sua atenção, uma página arrancada. O corte era limpo, como se alguém tivesse deliberadamente removido a entrada. Mariana começou a se perguntar: o que estava escrito ali? E por que Alexandre teria removido aquela parte do diário? Decidida a descobrir a verdade, ela percebeu que precisaria se aproximar ainda mais de Alexandre e de sua história. Mas o que ela não sabia era que aquele segredo poderia mudar tudo, inclusive o que ela acreditava saber sobre si mesma. No dia seguinte, Alexandre chamou Mariana ao escritório. Ele estava visivelmente abatido, mas parecia determinado. Eu preciso lhe contar algo, começou ele. Mariana sentou-se, esperando que ele continuasse. Minha filha, Mariana, ela era tudo para mim, mas eu a decepcionei. Eu falhei como pai. Ele passou a mão pelo rosto, tentando controlar a emoção. E você, com esse nome, com esse jeito, não sei se é coincidência ou punição, mas acho que é hora de enfrentar isso. Mariana não sabia o que dizer. Sentia que algo maior estava por vir, mas não sabia o que exatamente. O que quer que tenha acontecido, Sr. Monteiro, você não está sozinho. As palavras dela pareciam atingi-lo profundamente. Pela primeira vez, Alexandre olhou para ela como se visse mais do que apenas uma empregada. Ele viu alguém disposto a ajudá-lo a enfrentar seus demônios. Enquanto Alexandre parecia se abrir lentamente, Mariana sabia que ainda havia muito a ser descoberto. A página arrancada do diário e os segredos do quarto trancado eram apenas o começo. Ela estava determinada a ir até o fim, mesmo que isso significasse confrontar verdades que ninguém estava preparado para encarar. Na mansão Monteiro, o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Depois de sua conversa com Alexandre, Mariana sentiu que algo dentro dele começava a ceder. Ele estava à beira de uma revelação, mas ainda havia algo que o segurava, como se o medo de revisitar o passado fosse maior do que a dor de carregá-lo. Mariana, por sua vez, não conseguia parar de pensar na página arrancada do diário da filha dele. Por que alguém tiraria uma parte tão importante de algo tão íntimo? E o que poderia estar escrito ali? No dia seguinte, enquanto arrumava a biblioteca, Mariana resolveu procurar pistas. Sabia que Alexandre mantinha muitos documentos e objetos do passado guardados ali, especialmente na escrivaninha próxima à lareira. Esperou até que ele saísse da mansão para iniciar sua busca. Os primeiros minutos foram frustrantes. Havia pilhas de papéis antigos, cartas e fotos espalhadas, mas nada que indicasse onde a página perdida poderia estar. Até que ela encontrou uma pasta preta, escondida na última gaveta. Dentro dela, havia documentos relacionados ao acidente que tirou a vida da esposa e da filha de Alexandre. Entre os papéis, Mariana encontrou uma folha amassada, com caligrafia infantil. Reconheceu imediatamente. Era a página arrancada do diário. A mensagem era curta, mas perturbadora. Mamãe brigou com papai de novo. Ela disse que ele nunca está aqui quando precisamos dele. Eu não gosto quando eles gritam. Quero que tudo volte a ser como antes. Mariana sentiu um aperto no peito. A página revelava um lado da história que Alexandre parecia tentar esconder, o conflito entre ele e a esposa nos meses que antecederam o acidente. Mariana mal teve tempo de guardar tudo de volta no lugar quando ouviu passos no corredor. Alexandre entrou na biblioteca, parando na porta ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, desconfiado. Estava arrumando as gavetas, Sr. Monteiro. Havia muitos papéis espalhados. Alexandre estreitou os olhos, mas não insistiu. Ele caminhou até a lareira e ficou parado ali, olhando para as cinzas do que havia queimado dias antes. "Sabe, Mariana, às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse feito as coisas de outra maneira. Se eu tivesse dado mais atenção a elas." Ela observou, sentindo a dor em sua voz. "Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele", disse ela, com cuidado. Ele riu amargamente. "Aprender? Eu perdi tudo. Como se aprende a viver depois disso?" Mais tarde, Mariana procurou Elisa novamente. Sentia que a governanta sabia mais do que havia contado até agora. Encontrou-a na cozinha, organizando os mantimentos. "Elisa, preciso saber mais sobre o que aconteceu com a esposa e a filha do Sr. Monteiro." Elisa hesitou. "Por que insiste tanto nisso, menina?" "Porque ele precisa de ajuda. Ele está preso nesse sofrimento, e eu acho que há algo que ele não está me contando." A governanta suspirou, visivelmente desconfortável.
Antes do acidente, o Sr. Alexandre e a Dona Clara, a esposa dele, estavam passando por uma fase difícil. Eles discutiam muito, principalmente por causa do trabalho dele. Ela queria que ele passasse mais tempo com a família, mas ele sempre dizia que fazia isso por elas, para que não lhes faltasse nada. Mariana sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. E no dia do acidente, o que aconteceu? Elisa olhou para ela, com os olhos brilhando de emoção reprimida. Clara saiu de casa depois de uma discussão feia com ele. Levou a menina junto, dizendo que iam visitar os pais dela. Mas nunca chegaram lá. Aquela informação adicionava uma nova camada à história, mas também deixava Mariana inquieta. Ela sentia que havia mais. Algo naquela casa, naquela família, parecia conectado a ela de uma maneira que ela ainda não compreendia. Naquela noite, enquanto revisava mentalmente tudo o que havia descoberto, Mariana teve um sonho estranho. Ela estava em um carro, sentada no banco de trás, enquanto uma mulher e uma menina discutiam no banco da frente. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas sentia tensão no ar. De repente, o carro derrapava, e tudo ficava escuro. Mariana acordou ofegante, com o coração disparado. "O que está acontecendo comigo?" sussurrou para si mesma. No dia seguinte, Alexandre fez algo que pegou todos de surpresa. Ele pediu a Mariana que o acompanhasse até o cemitério, onde a esposa e a filha estavam enterradas. "Acho que está na hora de enfrentar isso", disse ele, evitando olhar diretamente para ela. Mariana aceitou, embora não soubesse exatamente o motivo de sua presença ali. Quando chegaram ao cemitério, Alexandre parou diante de duas lápides simples, mas bem cuidadas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, até que finalmente falou. "Minha esposa, Clara. Ela era uma mulher incrível, mas eu nunca fui bom o suficiente para ela. Sempre priorizei o trabalho, achando que estava fazendo o melhor para minha família. Mas isso só os afastou de mim." Mariana ouviu em silêncio, permitindo que ele continuasse. "E minha filha, Mariana. Ela era a luz da minha vida. Eu prometi protegê-la, mas no fim, falhei." Os dois ficaram ali por mais alguns minutos, até que Alexandre virou-se para ela. "Obrigado por me acompanhar. Eu precisava disso, mais do que imaginava." Mariana sentiu, sentindo que aquele era um pequeno passo para a cura dele, mas também o início de algo muito maior. Ao voltarem para a mansão, Mariana foi até o quarto trancado da menina mais uma vez. Agora, o espaço parecia diferente para ela, como se carregasse menos peso. Enquanto explorava o ambiente, encontrou uma pequena caixa escondida debaixo da cama. Dentro, havia mais cartas da menina, endereçadas ao pai. Mas o que chamou sua atenção foi uma foto que estava dobrada no fundo da caixa. Era uma imagem da menina ao lado de uma outra criança, muito parecida com Mariana. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso não pode ser. A conexão entre ela e a família Monteiro era mais profunda do que ela jamais poderia imaginar. E agora, Mariana sabia que precisava descobrir toda a verdade, não apenas por Alexandre, mas também por ela mesma. A descoberta da fotografia deixou Mariana inquieta. A menina ao lado de Mariana Monteiro era quase idêntica a ela na infância. Havia algo ali que fugia ao entendimento lógico. Como ela, uma funcionária humilde em busca de emprego, poderia ter qualquer conexão com uma família milionária de São Bernardo do Campo? Mariana passou a noite acordada, olhando para a foto sob a luz fraca de um abajur. Lembrava-se pouco de sua infância. Fora criada por uma tia distante depois que os pais morreram em um acidente quando ela ainda era pequena. A foto parecia abrir uma brecha em sua memória, mas nada claro surgia. Na manhã seguinte, ela decidiu que precisava de respostas. E havia apenas uma pessoa que poderia fornecê-las: Alexandre Monteiro. Mariana encontrou Alexandre na sala de estar, lendo um dos livros antigos que ele tanto apreciava. Ele parecia mais tranquilo do que nos dias anteriores, como se a visita ao cemitério tivesse aliviado parte de sua dor. "Senhor Monteiro, posso falar com o senhor?" Ele olhou para ela, franzindo o senho. "Claro, Mariana. O que houve?" Ela tirou a foto do bolso e a estendeu para ele. "Encontrei isso no quarto de sua filha. Quero saber o que isso significa." Alexandre pegou a foto, e sua expressão mudou imediatamente. Ele ficou pálido, e suas mãos tremiam levemente. "Onde você encontrou isso?" "Estava na caixa debaixo da cama dela." "Quem é essa outra menina?" Alexandre olhou para ela, e então para a foto novamente, antes de murmurar. "Não pode ser." "O que não pode ser? O senhor precisa me dizer." Insistiu Mariana. Alexandre levantou-se, andando de um lado para o outro pela sala.
A menina na foto, ao lado de minha filha, é você, Mariana. O mundo pareceu girar para ela. Isso é impossível. Eu não conhecia sua filha, nem sua família. Alexandre suspirou profundamente antes de responder. Houve um período, pouco antes do acidente, em que Clara, minha esposa, começou a trabalhar como voluntária em um orfanato aqui na cidade. Ela se apegou muito a uma das crianças de lá. Insistia que devíamos adotá-la, mas eu achava que não era o momento. Mariana sentiu um nó na garganta. Está dizendo que você é essa criança. Mariana precisava de mais confirmações. Correu até a cozinha, onde Elisa estava organizando os armários, como sempre. Elisa, o que sabe sobre o orfanato em que a senhora Clara trabalhava? A governanta congelou, como se o tempo tivesse parado. Por que está perguntando isso? Respondeu ela, visivelmente desconfortável. Porque o senhor Alexandre disse que eu era uma das crianças que Dona Clara queria adotar. É verdade? Elisa baixou a cabeça, evitando o olhar de Mariana. Sim, é verdade. Mariana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Por que ninguém nunca me contou? Porque tudo aconteceu muito rápido. Depois que Clara e Mariana morreram, o senhor Alexandre caiu em um estado de completa negação. Ele não queria saber de nada que lembrasse da esposa, nem mesmo das coisas que ela amava. Isso incluiu o orfanato e você. Mariana decidiu que precisava de mais respostas. Com a ajuda de Elisa, localizou o antigo orfanato onde havia passado parte de sua infância. O lugar ainda existia, mas estava em condições precárias, com poucos funcionários e recursos. Uma das cuidadoras mais antigas, Dona Irene, lembrou-se de Mariana imediatamente. Você era uma menina tão doce. Clara Monteiro adorava você. Sempre dizia que queria levá-la para casa. E por que isso nunca aconteceu? Perguntou Mariana. Dona Irene suspirou. Clara fez todos os preparativos para a adoção, mas o acidente aconteceu antes que ela pudesse concluir o processo. Depois disso, o marido dela nos pediu para arquivar o caso. Disse que não tinha condições de cuidar de mais ninguém. As palavras atingiram Mariana como uma onda. Por um lado, ela entendia a dor de Alexandre na época. Por outro, sentia uma mistura de abandono e desamparo. De volta à mansão, Mariana decidiu confrontar Alexandre novamente. Dessa vez, ela queria a verdade completa. O senhor me deixou para trás, disse ela, sem rodeios. Alexandre olhou para ela, surpreso com a acusação. Mariana, eu estava destruído. Não conseguia cuidar nem de mim mesmo. Mas o senhor sabia quem eu era. Sabia que eu estava sozinha e não fez nada. Alexandre passou a mão pelo rosto, parecendo exausto. Eu não sabia como lidar com isso. Você me lembra tanto minha filha que, quando a vi pela primeira vez aqui na mansão, achei que estava ficando louco. Mariana respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não vim aqui por acaso. Algo me trouxe de volta, e agora entendo por quê. Enquanto os dois discutiam, Elisa apareceu na porta, segurando algo nas mãos. Acho que está na hora de você ver isso, Alexandre. Ela entregou a ele um envelope lacrado. Clara escreveu isso pouco antes do acidente. Eu encontrei no quarto dela, mas nunca tive coragem de lhe dar. Alexandre abriu o envelope com cuidado, revelando uma carta escrita à mão. A leitura foi lenta, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ele lia as palavras da esposa. Alexandre, sei que estamos passando por tempos difíceis, mas acredito que podemos superar isso. Quero que saiba que Mariana, a menina do orfanato, já é parte da nossa família para mim. Se algo acontecer comigo, por favor, cuide dela como se fosse sua filha. Alexandre caiu de joelhos, segurando a carta como se fosse um pedaço de Clara que havia retornado. Mariana sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, finalmente tinha respostas sobre seu passado. Por outro, sabia que o caminho para reconstruir qualquer tipo de relação com Alexandre seria longo e complicado. Mais tarde, naquela mesma noite, Alexandre chamou Mariana ao escritório. Ele parecia diferente, mais leve, mas também mais decidido. Mariana, eu sei que falhei com você no passado, mas quero corrigir isso agora, se você permitir. Ela olhou para ele, avaliando suas palavras. Não sei se isso será fácil para nenhum de nós, mas acho que podemos tentar. Os dois ficaram em silêncio por um momento, compartilhando a compreensão de que estavam ligados de uma maneira que nenhum deles poderia negar. Enquanto Mariana começava a aceitar sua conexão com a família Monteiro, algo ainda pairava no ar, o motivo pelo qual ela havia retornado àquela casa.
Havia uma sensação de que o destino tinha mais a revelar, algo que estava escondido nas sombras da história. E Mariana estava determinada a descobrir tudo, não importa o que fosse necessário. Depois das revelações dos últimos dias, Mariana sentia-se como se estivesse vivendo dentro de um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam completamente. Apesar das promessas de Alexandre e das verdades desconfortáveis que vieram à tona, havia algo na mansão que ainda parecia fora do lugar. Como se as paredes guardassem segredos que ninguém ousava revelar. Naquela manhã, enquanto organizava o armário do corredor, Mariana ouviu Elisa conversando discretamente com o jardineiro, Antônio. Ela não queria invadir a privacidade alheia, mas algo no tom de voz de Elisa chamou sua atenção. Precisamos fazer isso logo, Antônio, disse a governanta, com uma urgência incomum. Mas é perigoso mexer ali, respondeu Antônio, baixando ainda mais a voz. O senhor Monteiro nunca permitiria. Ele não precisa saber, insistiu Elisa. Quando perceberam que Mariana estava perto, ambos se calaram imediatamente. Mariana fingiu não ouvir e voltou ao trabalho, mas aquela conversa ficou ecoando em sua mente. Mais tarde, aproveitou um momento em que Antônio estava sozinho no jardim para tentar descobrir mais. Antônio, sobre o que você e Elisa estavam conversando hoje de manhã? Ele hesitou, claramente desconfortável. Não era nada importante, dona Mariana. Só questões do trabalho. Antônio, por favor, eu sei que tem algo acontecendo. Se há algo que eu preciso saber, diga-me. O jardineiro suspirou, parecendo pesar suas opções. Há um pedaço do jardim que Elisa sempre me pediu para evitar. Disse que o senhor Monteiro não gostava que mexessem lá. Mariana franziu o senho. Que parte do jardim? Antônio apontou para o fundo do terreno, onde uma figueira alta e imponente dominava a paisagem. Aquele lugar. Mas eu não sei porquê. À noite, enquanto todos dormiam, Mariana decidiu investigar. Pegou uma lanterna e dirigiu-se até a figueira. O lugar parecia ainda mais sombrio sob a luz fraca da lua. Quando chegou perto, notou que o solo ao redor da árvore parecia mais seco e menos cuidado do que o restante do jardim. Algo ali parecia estranho, fora de sintonia com o resto da propriedade. Mariana começou a vasculhar a área, procurando por algo que pudesse explicar o mistério. Após alguns minutos, encontrou uma pequena pedra plana enterrada no chão, com algo gravado nela. Clara e Mariana Monteiro, para sempre em nossos corações. O sangue de Mariana gelou. Por que havia uma placa como aquela ali, se ambas estavam enterradas no cemitério? Na manhã seguinte, Mariana confrontou Elisa. Por que há uma placa memorial no jardim? Elisa tentou desconversar. Deve ser alguma coisa antiga, de antes do acidente. Elisa, eu vi. Algo não faz sentido. Preciso saber a verdade. A governanta suspirou profundamente, evitando o olhar de Mariana. Eu não posso te dizer, menina. Não é minha história para contar. Mas você sabe. E se não me contar, eu vou perguntar diretamente ao senhor Alexandre. Essas palavras pareciam assustar Elisa, que finalmente cedeu. Está bem. Eu vou contar. Mas você precisa estar preparada para ouvir. Elisa começou a relatar os eventos da noite do acidente com detalhes que nunca haviam sido mencionados antes. Clara saiu de casa com a menina depois de uma briga feia com o senhor Alexandre. Ele queria impedir, mas estava tão furioso que acabou deixando-as ir. Algumas horas depois, recebemos uma ligação dizendo que o carro delas havia capotado na estrada. Mariana ouviu em silêncio, mas Elisa parecia hesitar em continuar. Mas o que o senhor Alexandre não conta a ninguém é que Clara e a menina foram trazidas de volta para cá antes de serem levadas ao cemitério. O que quer dizer com isso? Perguntou Mariana, alarmada. Elisa suspirou. Ele insistiu que elas fossem enterradas no cemitério, mas pediu para que o memorial fosse feito aqui, perto da figueira. Clara amava aquele lugar. Disse que sentia paz ali. Algo naquela explicação ainda não parecia certo para Mariana. Se o memorial era apenas uma homenagem, por que Elisa e Antônio pareciam tão preocupados com a área? Por que o solo parecia tão diferente? Mariana sabia que precisava ir além. Decidiu enfrentar Alexandre diretamente. Quando Mariana o confrontou, ele pareceu inicialmente desconcertado. Eu sei sobre o memorial no jardim, disse ela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Clara adorava aquele lugar. Achei que seria uma forma de mantê-las perto de mim, mesmo depois de tudo. Mas por que manter isso em segredo? Alexandre olhou para ela, os olhos cheios de tristeza. Porque toda vez que vejo aquele lugar, lembro-me do quanto falhei com elas. Mariana não sabia se acreditava completamente.
Sentia que Alexandre ainda escondia algo que talvez ele próprio tivesse medo de admitir. Determinada a descobrir a verdade, Mariana pediu a Antônio que a ajudasse a cavar o solo sob o memorial. Ele relutou, mas concordou, desde que fizessem isso à noite, para evitar que Alexandre ou Elisa os vissem. Naquela noite, sob a luz da lanterna, os dois começaram a cavar. O trabalho foi lento e cansativo, mas, após algumas horas, encontraram algo que Mariana jamais esperaria: um pequeno baú de madeira, trancado. Ao abrir o baú, Mariana encontrou uma série de objetos que pareciam pertencer à família Monteiro: um colar de pérolas, um diário de Clara e uma pequena boneca que claramente havia pertencido à filha. Mas o mais surpreendente foi uma carta escondida no fundo do baú, escrita por Clara. A carta era um pedido de desculpas a Alexandre, mas também uma confissão. Alexandre, eu menti para você. Não posso continuar assim. A verdade é que o acidente não foi um acidente. Havia coisas que eu não podia contar, coisas que me aterrorizavam. Se você está lendo isso, espero que me perdoe. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A carta era enigmática, mas parecia sugerir que Clara sabia que algo ruim poderia acontecer. A descoberta do baú abriu uma nova camada de segredos. Quem ou o que poderia ter ameaçado Clara? E por que ela achava que o acidente não havia sido realmente um acidente? Mariana sabia que a busca pela verdade estava apenas começando. A carta encontrada no baú parecia ter desencadeado uma nova onda de mistérios na vida de Mariana. A declaração de Clara sobre o acidente não ser acidental ecoava em sua mente. Quem ou o que teria causado a tragédia? E por que Alexandre parecia tão disposto a enterrar tudo, tanto no sentido literal quanto figurado? Com a carta em mãos, Mariana sabia que precisava de mais respostas. Sabia que o caminho para a verdade a levaria a lugares ainda mais sombrios. Além da carta, o baú continha algo igualmente intrigante: o diário pessoal de Clara. Mariana hesitou antes de abri-lo, sentindo que estava invadindo a privacidade de uma mulher que nunca conhecera, mas cuja presença parecia assombrar todos os cantos daquela casa. Nas primeiras páginas, o diário parecia rotineiro, repleto de descrições sobre a vida doméstica, momentos felizes com a filha e reflexões sobre sua relação com Alexandre. Mas, à medida que as entradas avançavam, o tom mudava. Algo está errado. Alexandre não acredita em mim, mas tenho certeza de que estou sendo seguida. As noites estão ficando mais longas. Não consigo dormir. Há ruídos que vêm do jardim. Elisa diz que é coisa da minha cabeça, mas sei o que eu vi. Hoje encontrei minha boneca favorita da infância no quarto de Mariana. Eu não a coloco ali há anos. Alguém esteve no quarto. Estou com medo. Mariana sentiu um calafrio ao ler essas palavras. Quem poderia estar assombrando Clara? E o que a mulher quis dizer com ruídos no jardim? Mariana decidiu procurar Elisa novamente. A governanta parecia ser a única pessoa na casa que sabia mais do que deixava transparecer. Elisa, eu encontrei o diário de Clara, começou Mariana, sem rodeios. Ela escreveu sobre sentir-se seguida, sobre barulhos no jardim. Você sabia disso? Elisa ficou pálida, mas tentou manter a compostura. Clara tinha uma imaginação fértil. Ela era sensível. Às vezes, via coisas que não estavam lá. Você realmente acredita nisso? Pressionou Mariana. Ou está escondendo algo, como todos aqui parecem fazer? Elisa não respondeu de imediato. Após um longo silêncio, ela suspirou. Clara tinha medo de algo, sim, mas ela nunca me contou o que era. Só dizia que sentia que alguém estava perto, observando. E o senhor Alexandre? Ele sabia de algo. Ele achava que era paranoia. Clara sempre foi ansiosa, e ele atribuía isso à preocupação com a filha. Mariana sabia que precisava confrontar Alexandre novamente, mas algo lhe dizia que ele não seria completamente honesto. Havia um cômodo na mansão que Mariana nunca tinha explorado, a antiga sala de música de Clara. Após a morte dela, Alexandre trancou o lugar e proibiu qualquer um de entrar. Mas Mariana sabia que, se quisesse respostas, precisava ignorar essas regras. Esperou até que a casa estivesse silenciosa, pegou um grampo e conseguiu destrancar a porta. A sala estava exatamente como Clara deixará: um piano de cauda coberto por um lençol, estantes de partituras, quadros na parede e um grande espelho oval em uma moldura dourada. Ao caminhar pelo cômodo, Mariana sentiu uma estranha sensação de déjà vu. Era como se já tivesse estado ali antes, embora soubesse que isso não era possível. Quando se aproximou do espelho, algo peculiar aconteceu. Sua própria imagem parecia distorcida, como se houvesse uma segunda presença refletida ao lado dela. Ela recuou.
o coração disparado. Mariana não acreditava em fantasmas, mas não podia negar que algo estranho estava acontecendo naquela casa. Decidiu investigar o espelho mais de perto. Observou sua moldura, passando os dedos pelos detalhes esculpidos. Ao pressionar uma das extremidades, ouviu um leve clique. Para sua surpresa, o espelho girou levemente, revelando uma abertura secreta atrás dele. Mariana entrou na passagem atrás do espelho, que levava a uma pequena sala escondida. Lá, encontrou algo que jamais esperaria: arquivos, fotos antigas da família Monteiro e uma série de documentos que pareciam pertencer a um investigador particular. Um dos relatórios chamou sua atenção. Ele era datado de poucos dias antes do acidente e continha informações sobre uma mulher chamada Amélia, que havia trabalhado como babá de Mariana Monteiro, a filha de Alexandre. Amélia foi demitida após Clara Monteiro relatar comportamentos estranhos. No entanto, ela foi vista rondando a propriedade várias vezes após a demissão. Ao lado do relatório, havia uma foto de Amélia. Mariana reconheceu imediatamente o rosto da mulher. Era Dona Irene, a cuidadora do orfanato onde ela havia sido criada. Mariana sentiu um turbilhão de emoções ao perceber que a mulher que a criará em parte de sua infância estava ligada à família Monteiro. Por que Irene rondava a mansão? E por que estava tão envolvida no mistério do acidente? Ela sabia que precisava confrontar Dona Irene, mas isso significava retornar ao orfanato. No dia seguinte, Mariana fez uma visita surpresa ao orfanato. Encontrou Dona Irene em sua sala, organizando alguns papéis. Dona Irene, preciso falar com a senhora. Claro, minha querida. O que houve? Mariana mostrou a foto de Irene no relatório. Por que a senhora estava rondando a mansão Monteiro? O rosto de Irene empalideceu, e ela tentou pegar a foto, mas Mariana puxou-a para longe. Eu sei que a senhora trabalhou lá. Por que não me contou? Irene suspirou, derrotada. Eu trabalhava para os Monteiro. Sim, mas depois que Clara começou a desconfiar de mim, fui demitida. E por que Clara desconfiava? Porque eu sabia de coisas que ela não queria que Alexandre soubesse, respondeu Irene, olhando diretamente nos olhos de Mariana. Que coisas? Insistiu Mariana. Que você não era a filha biológica deles. As palavras de Irene deixaram Mariana paralisada. O que quer dizer com isso? Clara nunca conseguiu engravidar. Você foi adotada em segredo, e eles fizeram de tudo para que isso nunca fosse descoberto. Mariana sentiu o chão desabar. Tudo que ela pensava saber sobre si mesma era uma mentira. Por que esconderam isso? Por que Alexandre não queria que a sociedade soubesse que a família Monteiro tinha falhas? Ele sempre foi obcecado com a aparência de perfeição. E o acidente? Foi mesmo um acidente? Irene hesitou, mas finalmente respondeu. Não, Mariana. O acidente foi uma tentativa de silenciar Clara, que ameaçava contar a verdade. Mariana saiu do orfanato atordoada. Sua vida havia mudado completamente. Ela sabia que, para confrontar Alexandre com a verdade, precisaria de provas. E, acima de tudo, precisava descobrir quem realmente era. Com a revelação de Irene, Mariana sentiu-se como uma pessoa nova, mas, ao mesmo tempo, como se estivesse perdendo tudo o que acreditava ser real. A descoberta de que ela não era filha biológica de Alexandre e Clara Monteiro a desestabilizou de maneiras que ela não conseguia nem compreender totalmente. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a verdade estava ao alcance, e ela precisava persegui-la, não importando os custos. Naquela tarde, enquanto se dirigia de volta à mansão Monteiro, Mariana estava decidida a enfrentar Alexandre. Ela tinha agora o conhecimento que ele tanto havia tentado esconder, mais do que nunca, sentia-se pronta para confrontá-lo. Ela sabia que ele provavelmente tentaria negar, ou até mesmo manipular a situação, mas Mariana não se importava. A mentira havia sido enraizada profundamente na vida dela, e agora ela estava determinada a cortá-la de uma vez por todas. Quando entrou na mansão, sentiu uma tensão no ar. Algo estava prestes a acontecer, e não sabia se estava pronta para lidar com as consequências. Alexandre estava em seu escritório, uma expressão distante no rosto, como se já soubesse que algo estava vindo. Mariana entrou sem bater, os olhos fixos no homem que ela acreditava ser seu pai por tantos anos. Precisamos conversar, Alexandre, disse ela, sem rodeios. Ele a olhou com uma mistura de surpresa e cansaço. Suspirou, provavelmente antecipando que o que vinha a seguir não seria bom. O que você quer dizer, Mariana? Perguntou, a voz rouca, como se a simples menção de uma conversa sincera o fizesse envelhecer mais alguns anos. Eu sei a verdade, respondeu ela, sem hesitar. Sei que não sou sua filha biológica.
Alexandre permaneceu em silêncio, mas os olhos dele não esconderam o choque. Ele se levantou devagar, suas mãos tremendo ligeiramente. Como você sabe disso? Perguntou, sua voz falhando por um instante. Mariana não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela tirou da bolsa o relatório que havia encontrado no orfanato, as fotos e os documentos relacionados a Amélia. Ela os jogou sobre a mesa, o som do papel sendo espalhado como uma sentença. Irene me contou. E eu encontrei as provas, disse ela, apontando para o que estava diante dele. Clara sabia, não é? Sabia de tudo. Sabia que você nunca me tratou como uma filha de verdade. Alexandre recuou, seu rosto um retrato de frustração e arrependimento. Não foi assim que eu queria que as coisas acontecessem, Mariana. Eu não queria que você soubesse. Ele caminhou até a janela, como se tentasse encontrar alguma resposta na vista lá fora, mas sabia que não podia mais esconder. O peso da mentira o havia alcançado. Finalmente, Alexandre se virou, seus olhos agora cheios de dor. Eu te adotei. Sim, começou, sua voz rouca. Mas não foi porque Clara e eu não quisemos um filho. Nós tentamos por anos. Clara sofreu muitos abortos espontâneos, e isso a destruiu. Eu não podia mais vê-la sofrer assim. Por isso, procuramos uma criança para adotar. Quando você apareceu, parecia que o destino tinha nos mostrado uma nova chance. Mas eu nunca soube lidar com a ideia de que você não era minha filha biológica. Sempre foi um peso. E eu tentei manter isso em segredo para proteger a nossa família, a nossa imagem. Mariana ouviu tudo em silêncio. Ela sentia as palavras de Alexandre atingindo-a como facas afiadas. Ela não sabia se estava mais magoada pela traição em si ou pela forma como ele tentará justificar suas ações, como se tudo não passasse de uma questão de aparência, de reputação. E Clara, o que ela pensava disso? Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de raiva. Alexandre hesitou antes de responder. Ela não queria saber a verdade. Quando descobriu que você era adotada, ela se afastou. Sentiu que perdeu algo. E, no fundo, eu sei que foi a conexão com você. Por isso, tudo foi se tornando cada vez mais difícil. Mariana, sentindo-se ainda mais confusa, começou a fazer perguntas que há muito tempo estavam guardadas. Era hora de entender por completo o que realmente aconteceu. E o acidente, Alexandre? Foi realmente um acidente? Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, e Mariana soube que ele estava escondendo algo ainda mais profundo. Não foi. Ele finalmente disse, com a voz baixa, como se estivesse confessando um pecado. Clara estava indo embora. Ela estava tão perdida com tudo o que estava acontecendo. O segredo da adoção a consumiu, e a verdade sobre o acidente. Não foi apenas o acidente de carro. Mariana se aproximou dele, seu coração batendo mais rápido. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, sua voz quase sussurrando. Alexandre se virou para ela, o olhar agora vazio, como se tudo já estivesse perdido para ele. Eu sei que a Clara queria fugir. Ela ameaçou ir embora com você, Mariana. Ela queria que você soubesse a verdade sobre sua origem. Mas, na noite do acidente, ela estava fora de controle. Ela discutiu comigo, disse que estava indo embora para começar uma nova vida com você, e então o acidente aconteceu. Mas eu a segui. E ela se foi porque soube demais. Ela sabia de coisas que eu nunca contei para ninguém. Coisas sobre o que realmente aconteceu antes de você nascer. Mariana estava paralisada. Não conseguia processar completamente as palavras de Alexandre, mas uma coisa ficou clara. A morte de Clara não havia sido um acidente. E Alexandre estava envolvido de alguma forma mais profunda do que ela poderia imaginar. Enquanto o silêncio se estendia entre os dois, Mariana sentiu uma sensação de liberdade, mas também de horror. Ela não sabia mais em quem confiar. Sua própria história, seu passado, tudo parecia agora uma mentira disfarçada de realidade. Você mentiu para mim, Alexandre, disse Mariana, agora com a voz firme. E não há mais como consertar isso. Alexandre a observou com os olhos cheios de arrependimento. Era claro que ele sabia que havia perdido Mariana para sempre. Eu fiz o que pensei ser certo. Eu queria proteger você. E Clara. Mas agora eu sei que errei em tudo. Mariana deu as costas a ele, seu coração apertado pela dor e pela traição. Mas ao mesmo tempo, uma sensação de poder crescente começou a surgir dentro dela. Ela havia enfrentado a verdade, e nada mais poderia esconder quem ela realmente era. Mariana sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo.
A mansão de Alexandre Monteiro, com suas paredes cheias de mentiras e segredos, não era mais o seu lar. Ela precisava sair, e talvez, buscar respostas fora daquele lugar, longe de tudo que conhecia. Mas o que ela não sabia era que o próximo passo que daria seria mais perigoso do que poderia imaginar. Mariana sentia-se em uma encruzilhada. A mansão de Alexandre Monteiro, com todos os seus segredos e mentiras, já não parecia mais um lugar seguro. A revelação de sua verdadeira origem, o impacto da morte de Clara, e a própria implicação de Alexandre no acidente haviam tornado sua vida uma peça de quebra-cabeça, cujas peças se recusavam a se encaixar. Mas algo dentro dela sabia que o próximo passo não poderia ser dado sozinha. Ela precisava encontrar respostas, mas também precisava de algum tipo de justiça. Na manhã seguinte, quando a luz suave do dia invadia as janelas da mansão, Mariana sentou-se à mesa do café da manhã. A casa estava silenciosa, como se a mansão Monteiro estivesse de luto por tudo que se passará nos últimos dias. Ela não queria mais estar ali. Já não sentia que pertencia a esse lugar, e muito menos a Alexandre. O homem que ela considerava seu pai havia se mostrado uma mentira bem construída, e Clara, sua mãe adotiva, estava morta. Mariana já não sabia o que poderia considerar como verdade. Ela pegou o telefone e ligou para um número que guardava em sua memória, o único número que, no fundo de seu coração, sabia que ainda poderia confiar. O orfanato. Dona Irene, sou eu, Mariana, disse, sua voz tensa, mas resoluta. Preciso de sua ajuda. Irene, agora já mais velha, atendeu rapidamente, reconhecendo a voz da jovem que ela conhecera em seus primeiros anos. Mariana, o que aconteceu, minha filha? Estava esperando que me ligasse. O que você descobriu? Mariana hesitou por um momento, olhando para as sombras que se projetavam pelas paredes da mansão. O peso de tudo o que acontecerá ainda estava em seu peito, mas ela sabia o que precisava fazer. Eu vou sair de São Bernardo do Campo. Preciso saber mais sobre quem sou, e não posso fazer isso aqui, cercada por tantas mentiras. Ela respirou fundo antes de continuar. Sei que a senhora tem as respostas, Irene, e preciso que me ajude a encontrar a minha verdadeira história. Dona Irene sabia que, ao ouvir aquelas palavras, algo em Mariana havia se transformado. Não era mais a jovem insegura e confusa que entrará na mansão Monteiro. Ela agora era alguém que queria enfrentar os fantasmas do passado, não importar o quão dolorosa fosse a verdade. Mariana, eu vou te ajudar. Não se preocupe, mas você precisa vir até mim. Não posso falar tudo pelo telefone. Será melhor que nos encontremos pessoalmente. Eu tenho documentos, fotos, tudo o que você precisa para entender o que aconteceu de verdade. Mariana concordou sem hesitar. Ela sabia que não havia mais tempo a perder. Precisava de respostas, e para encontrá-las, iria para onde fosse necessário. Não podia mais viver com as perguntas que se acumulavam em sua mente. Já não importava o quão dolorosa fosse a verdade, ela queria. Naquele mesmo dia, Mariana preparou suas malas, e com o coração pesado, deu adeus à mansão Monteiro. Não olhou para trás. Mesmo que ainda houvesse sentimentos conflitantes dentro dela, sabia que sua verdadeira jornada estava prestes a começar. A vida na mansão havia sido uma mentira cuidadosamente construída, mas agora ela estava pronta para desvendar as camadas dessa mentira e finalmente descobrir quem ela era. O orfanato, localizado na periferia de São Bernardo do Campo, era simples, mas aconchegante. Quando Mariana chegou lá, foi recebida com o caloroso abraço de Dona Irene. A mulher a conduziu até um pequeno escritório, onde, no passado, passará longas horas cuidando das crianças. O cheiro de livros antigos e madeira polida ainda preenchia o ar, e Mariana, ao olhar ao redor, sentiu uma nostalgia reconfortante. Era ali, naquele lugar simples, onde o verdadeiro laço entre elas havia se formado. Irene sentou-se à sua mesa, pegou uma caixa de madeira antiga e colocou-a sobre a mesa. Ao abri-la, revelou uma série de papéis amarelados e fotos desgastadas pelo tempo. Aqui está tudo, minha querida, disse Irene, com um olhar sério. Isso é o que você precisa saber. Mariana vasculhou os papéis, e em cada um deles, mais uma peça do quebra-cabeça da sua vida se encaixava. A primeira foto que encontrou foi de Clara Monteiro, ainda jovem, com um sorriso que refletia a esperança de uma mãe. Ao lado dela, uma mulher que Mariana não reconhecia, mas que parecia ter um vínculo profundo com Clara. O nome da mulher estava anotado no verso da foto, Amélia. Quem é ela? Perguntou Mariana, apontando para a foto. Irene suspirou e fechou os olhos por um momento, como se procurasse as palavras certas. Amélia era a mulher que Clara mais confiava. Antes de você ser adotada,
Clara estava prestes a perder a esperança de ser mãe. Então, essa mulher foi designada para ajudar Clara e Alexandre a lidar com a dor da perda. Ela foi quem sugeriu que Clara e Alexandre tentassem adotar uma criança. Mas havia mais nisso do que parecia. Amélia e Clara estavam mais envolvidas do que você pode imaginar. Mariana ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Irene. Então, minha mãe, Clara, sabia da minha origem, da minha adoção, desde o começo? Mariana perguntou com a voz trêmula. Irene assentiu. Clara soubera da sua origem antes de você nascer. Ela sabia que Alexandre a amava, mas temia o que poderia acontecer com você, Mariana. Ela estava muito mais envolvida com sua adoção do que você imagina, mas a verdade foi abafada. Algo dentro dela sabia que havia algo a mais. Mas a preocupação com a imagem da família os fez manter tudo em segredo. Mas havia mais. Quando Irene falou sobre Amélia, Mariana soubera que não podia simplesmente aceitar o que estava sendo dito. Ela sentiu que ainda havia algo mais por trás de toda essa história. Algo que iria conectar tudo aquilo com a morte de Clara. Irene, o que aconteceu com Amélia? Mariana perguntou, sentindo que a peça faltante estava prestes a ser revelada. Irene olhou para ela, os olhos cheios de pesar. Amélia desapareceu pouco antes do acidente. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela, mas tenho minhas suspeitas. Acho que ela sabia demais. Talvez ela tenha sido uma das únicas pessoas que souberam a verdadeira razão pela qual Clara queria fugir. Talvez Amélia tenha sido uma das testemunhas de algo muito mais sombrio. O silêncio pairou no ar, e Mariana sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Naquela noite, enquanto Mariana olhava as estrelas através da janela do pequeno quarto no orfanato, ela finalmente entendia o peso das palavras de Irene. As verdades que ela procurava estavam todas diante dela, mas as perguntas ainda pairavam no ar. Quem, afinal, estava por trás da morte de Clara? Alexandre havia mentido, mas talvez houvesse mais envolvimento de outras forças. Amélia, o acidente, era apenas o começo de uma história ainda maior. Uma história que Mariana estava decidida a contar, a desvendar, a libertar-se finalmente de tudo que a tinha aprisionado até aquele momento. O destino de Mariana estava, enfim, em suas próprias mãos. Ela não sabia exatamente qual seria o seu próximo passo, mas sabia que estava pronta para enfrentá-lo. E, mais importante, ela sabia que a verdade viria à tona, mais cedo ou mais tarde.